Olá, boa tarde, irmãs. É com muita alegria que eu recebi esse convite para estar aqui com vocês. É com muita alegria que eu conto com esse recurso, né? Glória a Deus que a gente pode se reunir dessa forma. Glória a Deus em que a gente não fica com o distanciamento de uma maneira isolada, a ponto de não poder conversar com ninguém, a ponto da palavra não poder ser estudada ou não poder ser compartilhada com outros irmãos. Então, isso é um momento muito precioso, né? Então, zelem por ele, mantenham ele. Glória a Deus por isso. Nossa tendência em geral é reclamar por a gente não poder estar lá no aconchego da igreja, vendo as irmãs, dando aquele abraço caloroso, que é muito maravilhoso isso, esse calor humano, essa união do corpo. Mas louvemos a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos através dessa ferramenta que é o WhatsApp, através do vídeo, né? Então, que bênção que estamos nos guardando, sendo mulheres prudentes, cuidando do nosso lar, cuidando da nossa vida, mas ao mesmo tempo não abrindo mão de louvar, engrandecer o Senhor e de estudar a palavra, né? Isso é muito importante. Irmãs, eu creio que são dias difíceis que nós temos passado. Eu acho que isso não é um sentimento só meu, isso é um sentimento que acaba sendo coletivo, né? Um momento de muita insegurança, de muitas incertezas, de muitos lutos, né? Não só o luto da perda de um ente querido, mas o luto também da gente não ter mais aquelas escolhas de, eu quero sair hoje, eu quero ir para a feira livre para comprar minhas coisas. Eu quero ir para o mercado e não precisar ficar limpando minhas coisas. Né? A gente perdeu esse direito de ir e vir. Né? Então, é um luto por vários motivos. Não é só um luto pela morte de alguém. Né? E isso é uma coisa muito difícil, principalmente para quem mora sozinho. Porque para quem tem companhia, ainda tem com quem conversar e dividir ali, mas para quem mora sozinho ou para quem mora no meio familiar em que está no momento de dificuldade, eu acredito que os dias acabam ficando um pouco mais pesados. Mas hoje eu venho para que a gente possa trazer uma palavra desse nosso grande manual de instruções, que é Ele que vai nos guiar, é Ele que vai nos sustentar, porque Ele é o próprio Deus falando aos nossos corações, é o próprio Deus nos instruindo de como devemos seguir, de como devemos proceder. E eu trago à memória que a nossa vida está na mão do Senhor, e esses dias têm nos mostrado isso, sabe, irmãs? Porque a gente tem mania de querer controlar tudo. A gente tem mania de querer controlar até a vida da nossa família, dos nossos filhos, esposo, às vezes até amigos. Mas aí vem Deus com essa pandemia e nos mostra que Ele é que está no controle de tudo realmente. Não adianta a gente se programar, porque é Ele quem comanda. A gente nunca imaginou, eu pelo menos nunca imaginei que ia estar passando por uma pandemia em pleno século XXI, com a ciência tão avançada. Eu nunca imaginei que a gente está passando por uma situação dessa. Então, assim, nesse momento, o que me traz à memória o Senhor é quem comanda. Então a gente tem que tirar os aprendizados também desses desertos que a gente passa, dessas lutas que a gente passa, desses momentos desagradáveis que a gente passa. Então vamos estar atentos para ver o que o Senhor quer nos ensinar, o que o Senhor quer trazer à nossa memória, né? E eu acredito que essa dependência da vontade de Deus é algo primordial para a gente tirar de aprendizado nesse momento. O confiar no Senhor, confiar que Ele é fiel, que Ele está conosco, né? Perseverar em oração, perseverar em louvar ao Senhor, independente das circunstâncias que nós estejamos passando, né? Hoje eu queria trazer uma palavra muito conhecida, mas que eu creio que se encaixa bem nessa nossa realidade. Mateus 6, a partir do versículo 25, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura?
E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comereis, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas